As origens da Áustria remetem-se ao tempo do Império Romano, quando o reino nórdico, de origem celta, foi conquistado pelos romanos por volta de 15 AC. Mais tarde, tornou-se nórdica, uma província romana, em meados do século I DC, em uma área que abrangia a maior parte da Áustria atual. Em 788 DC, o rei franco Carlos Magno conquistou a área e introduziu o cristianismo. Sob a dinastia nativa dos Habsburgo, a Áustria tornou-se uma das grandes potências da Europa. Em 1867, o Império Austríaco uniu-se à Hungria, formando assim a Áustria-Hungria. O Império Austro-Húngaro desmoronou em 1918 com o fim da Primeira Guerra Mundial. Depois de estabelecer a Primeira República Austríaca, em 1919, a Áustria foi, de facto, anexada à Grande Alemanha pelo regime nazista no chamado Anschluss. Em 1938 esta união durou até o final da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, quando a Áustria foi ocupada pelos aliados. Em 1955, o Tratado do Estado Austríaco restabeleceu a Áustria como um país soberano e pôs fim à ocupação. No mesmo ano, o parlamento austríaco criou a Declaração de Neutralidade, que estabeleceu que o país se tornaria politicamente neutro. Hoje, a Áustria é uma democracia representativa parlamentar composta por 9 estados federais. A capital, com uma população superior a 1,6 milhão, e maior cidade da Áustria, é Viena. A Áustria é um dos países mais ricos no mundo, com um PIB nominal per capita de $43.570. O país tem desenvolvido um alto padrão de vida e em 2008 ficou na 14ª posição no mundo no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. A Áustria é um membro das Nações Unidas desde 1955, aderiu à União Europeia em 1995 e é um dos fundadores da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A Áustria também assinou o Acordo de Schengen em 1995, e adotou a moeda europeia, o euro, em 1999. Etimologia: o registro mais antigo do nome Áustria é de 996, no qual está inscrito como Österreich. Refere-se ao território governado pelos Babenberg. O termo ocidental Áustria não é determinado historicamente, embora parece ser uma tradução de Martia Orientalis, que só chegou muito mais tarde. História. Ver artigo principal. História da Áustria. Antiguidade e Pré-História. Na pré-história, a região da Europa Central atualmente correspondente à Áustria foi ocupada antes da romanização por diversas tribos celtas. Foi habitada inicialmente por ilírios, aos quais posteriormente se juntariam os celtas provenientes do norte. O reino celta de Noricum foi anexado pelo Império Romano como província. Com a queda do Império Romano, século IV, povos bárbaros incluindo hunos, godos, lombardos e vândalos cruzaram a fronteira em diversas ocasiões. Depois da queda do Império, a região foi invadida por bárbaros, eslavos e ávaros. Idade Média. Durante o período das grandes migrações, os eslavos se transferiram para os Alpes quando teve início a expansão dos ávaros no século VII, misturando-se com a população celto-românica, e estabeleceram o reino da Caríntia, que incluía grande parte do atual território austríaco oriental e central. Enquanto isso, a tribo germânica dos bávaros ocupara o oeste da região durante os séculos V e VI, assim como na Baviera. Esses grupos se misturaram com a população reto-romana. Sob a pressão dos bávaros, a Caríntia perdeu sua independência para a Baviera em 745 e se tornou uma marca. Durante os séculos seguintes, os assentamentos bárbaros cruzaram a região que vai desde o Danúbio até a região dos Alpes, processo pelo qual a Áustria se tornou um país de fala alemã até os dias atuais. Os bávaros passaram a estar sob o controle dos carolíngios e, consequentemente, formaram um ducado do Sacro Império Romano Germânico.
O duque Tancilão I da Baviera, que quisera manter a independência bávara, foi derrotado e o poder passou para Carlos Magno em 788 DC. Carlos Magno conquistou a região em 788 e introduziu o cristianismo. Como a parte oriental da França, as principais regiões, que agora incluem a Áustria, foram legadas à Casa de Babenberg. A região era conhecida como a Marchia Orientalis e foi entregue a Leopoldo I da Áustria no ano de 976. Na Idade Média, o Império Carolíngio estabeleceu-se na região. Do século X até o século XIII, a Áustria esteve sob o domínio dos Babenberg, que foram sucedidos pela Casa dos Habsburgo, cuja história se funde com a da Áustria desde esse momento até o fim da Primeira Guerra Mundial. Os séculos seguintes caracterizam-se em primeiro lugar pela conformação do país. Em 1156, o privilégio Minos Áustria eleva o território à categoria de ducado. Em 1192, a família Babenberg adquiriu também o ducado da Estíria. Com a morte de Frederico II em 1246, a dinastia dos Babenberg se extinguiu depois de aquele ser substituído por Karl Lothringen. Otakar II da Boêmia controlou efetivamente a Prússia, a Estíria e a Caríntia. Seu reinado chegou ao seu fim quando foi derrotado em Durnkreuz por Rodolfo I de Habsburgo em 1278. Daí em diante, até a Primeira Guerra Mundial, a história da Áustria foi em grande parte a história de sua dinastia governante, a dos Habsburgo. Domínio Habsburgo. Ver artigos principais. Casa de Habsburgo e Império Austro-Húngaro. A Batalha de Viena em 1683 interrompeu o avanço do Império Otomano na Europa. Nos séculos XIV e XV, os Habsburgos começaram a acumular outras províncias nas proximidades do Ducado da Áustria, como o Tirol, a Caríntia, a Estíria e a Gorizia. Em 1438, o Duque Alberto V foi escolhido como sucessor de seu sogro, o Imperador Sigismundo. Ainda que o próprio Alberto tenha reinado somente por um ano, a partir de então todos os imperadores do Sacro Império Romano-Germânico pertenceram à dinastia dos Habsburgo, com apenas uma exceção. Ainda assim, os Habsburgos começaram a acumular territórios longe de suas terras hereditárias. Em 1477, o arquiduque Maximiliano I, filho único do imperador Frederico III, casou-se com a herdeira do Ducado da Borgonha e, portanto, adquiriu a maior parte dos Países Baixos para a família. Seu filho Felipe, o Formoso, casado com a herdeira da coroa de Castela e de Aragão, ampliou as possessões territoriais dos Habsburgo, sobretudo dos espanhóis. Em 1526, com a Batalha de Moix, os governantes da Áustria ampliaram seus territórios, de forma que as partes da Boêmia e da Hungria que não eram ocupadas pelos otomanos ficaram sob seu domínio. A expansão otomana na Hungria deu lugar a frequentes conflitos entre os dois poderes, particularmente evidente na chamada Guerra Larga de 1593 até 1606. Mapa etnolinguístico da Áustria-Hungria. Nos séculos 17 e 18, os Habsburgo ampliaram enormemente seus territórios ante a decomposição do poder otomano, 1699 e 1718, e parte da herança hispânica, 1713, 1714, e polonesa, 1772 e 1795. Os reinados de Maria Teresa, 1740, 1780, e de seu filho José II, 1765, 1790, foram um período de grande desenvolvimento social e político na monarquia, abolição da servidão, liberdade religiosa, abolição da tortura, reformas administrativas e judiciais, centralização administrativa, entre outras medidas, dentro do espírito do despotismo esclarecido. As guerras napoleônicas foram uma dura prova para a sobrevivência da monarquia. O imperador Francisco José I da Áustria foi obrigado a abdicar da coroa do Sacro Império Romano-Germânico e viu seus domínios serem divididos pelos aliados de Napoleão Bonaparte.
O Tirol foi ocupado pelo Reino da Baviera e pelo Reino da Itália, ocasionando na Guerra de Resistência Tirolesa comandada por Andreas Hofer, considerado o maior herói tirolês. Também o Principado Episcopal de Trento, assim como o de Bressanone, teve seu fim com a invasão francesa. Com a queda de Napoleão na Rússia, a vitória das potências reforçou o poder dos Habsburgo, que com seu chanceler Metternich se tornaram os pilares para a restauração, 1815-1848. O surgimento do nacionalismo e as derrotas externas entre 1848 e 1866, perda do Reino Lombardo-Vêneto, levaram à reorganização da monarquia, nascendo o Império Austro-Húngaro, tendo no imperador Francisco José e sua esposa Isabel, conhecida como Cici, seus maiores expoentes. O Império Austro-Húngaro marcou o último período da monarquia dos Habsburgo, 1867-1918, e um último suspiro da velha Europa. Foi um período caracterizado pela permanente crise política entre as diversas nacionalidades, mas também por um grande desenvolvimento econômico, social e cultural que influenciou toda a Europa. Entre guerras e Segunda Guerra Mundial. Ver artigo principal. Áustria Alemã. Em 1918, depois da derrota na Primeira Guerra Mundial e desmembramento do Império Austro-Húngaro, foi criada a República da Áustria Alemã, depois modificada pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. A Áustria tornou-se uma república parlamentarista, que foi caracterizada por permanente crise econômica, política e social. Depois da guerra, a inflação começou a desvalorizar a coroa, que ainda era a moeda da Áustria. No outono de 1922, o país recebeu um empréstimo internacional supervisionado pela Liga das Nações. O propósito do empréstimo era evitar a falência, estabilizar a moeda e melhorar a condição econômica em geral. Esse empréstimo significou na prática que o país deixava de ser um Estado independente para se tornar um controlado pela Liga das Nações. Em 1925, o Schelling foi introduzido, substituindo a coroa numa proporção de 10.000:1. Mais tarde, ela recebeu o apelido de dólar alpino por causa de sua estabilidade. De 1925 até 1929, a economia experimentou uma ligeira melhora até praticamente quebrar após a Terça-feira Negra. A Primeira República da Áustria durou até 1922, quando o chanceler Engelbert Dollfuss, usando o que ele chamou de autodesligamento do parlamento Selbstausschaltung des Parlaments, estabeleceu um regime autocrático que tendia para o fascismo italiano. Os dois grandes partidos da época, os sociais-democratas e os conservadores, tinham exércitos paramilitares. Os sociais-democratas do Schutzbund foram declarados ilegais, mas continuaram operando quando a Guerra Civil estourou. Em fevereiro de 1934, vários membros do Schutzbund foram executados, o Partido Social Democrata foi considerado ilegal, e muitos de seus membros foram aprisionados ou emigraram. Em 1º de maio de 1934, os austrofascistas impuseram uma nova constituição, Mai Verfassung, que consolidou o poder de Dollfuss, mas em 25 de julho ele acabou assassinado numa tentativa de golpe de Estado nazista. Seu sucessor, Kurt Schuschnigg, lutou para manter o país independente como um melhor Estado germânico. No dia 9 de março de 1938, ele anunciou um referendo, a ser realizado em 13 de março, para tratar da independência da Áustria em relação à Alemanha. Entretanto, em 12 de março de 1938, os nazistas austríacos tomaram o poder, enquanto tropas alemãs ocupavam o país, evitando o acontecimento do referendo em 13 de março. A anexação, Anschluss, do Estado foi oficialmente declarada. 2 dias depois, Adolf Hitler anunciou na Heldenplatz, o espaço em frente ao Palácio Imperial de Hofburg, o que chamou de reunificação de seu país natal com o resto do Império Reich Alemão. Ele estabeleceu um plebiscito para confirmar a união com o resto da Alemanha em abril de 1938.
Eleições parlamentares aconteceram na Alemanha, inclusive na recém-anexada Áustria, em 10 de abril de 1938. Elas foram as últimas eleições para o Reichstag durante o governo nazista e tomaram a forma de um referendo de questão única, perguntando se os eleitores aprovavam uma lista de membros do partido nazista que ocupariam as 813 vagas do parlamento alemão e a anexação da Áustria. A taxa de participação na eleição foi de 99,5%, com 98,9% votando sim. No caso da Áustria, 99,71% de um eleitorado formado por 484.475 pessoas foram às urnas, com uma votação positiva de 99,73%. Embora os resultados da votação tenham sido indubitavelmente manipulados, havia um inegável e massivo apoio genuíno a Hitler por ter feito a anexação, visto que muitos alemães, tanto da Alemanha quanto da Áustria, viam isso como a finalização da unificação alemã, há muito esperada, de todos os alemães em um só Estado. A Áustria foi incorporada ao Terceiro Reich e deixou de existir como país independente. A arianização da riqueza dos judeus austríacos começou imediatamente após o meio do mês de março, com a chamada fase selvagem, ou seja, extralegal, mas logo foi estruturada legal e burocraticamente para remover dos cidadãos judeus quaisquer posses que tivessem. Os alemães renomearam a Áustria para Ostmark, até 1942, quando foi novamente renomeada e chamada de Território Alpino e do Danúbio. Muito embora apenas 8% da população do Terceiro Reich fosse composta de austríacos, alguns dos mais proeminentes nazistas eram originários do país, incluindo-se aí, por exemplo, Adolf Hitler, Ernst Kaltenbrunner, Arthur Seyss-Inquart, Franz Stangl e Odilo Globoknik, assim como 13% da SS e 40% dos funcionários dos campos de concentração. Viena caiu em 13 de março de 1945, durante uma ofensiva soviética, pouco tempo antes do colapso do Terceiro Reich. As forças invasoras, os americanos em particular, planejavam uma operação chamada Operação da Fortaleza Alpina que tomaria lugar nos Alpes Orientais Austríacos. Entretanto, ela nunca aconteceu devido ao rápido colapso nazista. Karl Renner e Adolf Schaff, Partido Socialista da Áustria, Leopold Kunschak, Partido Popular Austríaco, e Johann Koplenig, Partido Comunista da Áustria, declararam a separação da Áustria do Terceiro Reich pela Declaração de Independência, em 27 de abril de 1945, e instituíram um governo provisório em Viena sob o chanceler Renner no mesmo dia, com a aprovação do vitorioso Exército Vermelho e apoiado por Joseph Stalin. A data é oficialmente o aniversário da Segunda República. No final de abril, a maior parte do oeste e do sul da Áustria ainda estavam sob o domínio nazista. Em 1 de maio de 1945, a Constituição Federal de 1929, que tinha sido revogada pelo ditador Dollfuss em 1 de maio de 1934, foi declarada novamente válida. Mortes de soldados de 1939 a 1945 são estimadas em 260.000 vítimas do Holocausto. Totalizam 65.000, cerca de 140.000 judeus deixaram o país em 1938-39. Milhares de austríacos tomaram parte em crimes nazistas. Só no campo de Mauthausen-Gusen, centenas de milhares de pessoas morreram, um fato oficialmente reconhecido pelo chanceler Franz Vranitzky em 1992. Período pós-guerra. A Áustria se tornou membro da União Europeia em 1995. Depois da derrota dos nazistas, as forças aliadas ocuparam a Áustria no fim da Segunda Guerra Mundial até 1955, ano em que o país voltou a ser plenamente independente, com a condição de permanecer neutro. Os anos entre 1950 e 1960 marcam uma disputa territorial entre a Áustria e a Itália pelo território do Tirol Meridional, ocupado e anexado pela Itália em 1918.
Grupos separatistas como o Südtiroler Freiheitskampf e o MST, Movimento Separatista Trentino, chamaram a atenção internacional e a questão tirolesa foi parar nas Nações Unidas. Após negociações entre Viena e Roma, surge o Acordo de Gasperi-Gruber sobre o pacote de autonomia regional concedido à região sul-tirolesa, a Itália, tendo a Áustria como tutora e observadora. O acordo garante até os dias atuais autonomia administrativa e fiscal à província de Bolzano e à província de Trento. Depois do colapso do comunismo no leste europeu, a Áustria aumentou sua participação nas questões europeias. Em 1995, a Áustria passou a integrar a União Europeia e em 1999 adotou como moeda o euro. Geografia. Ver artigo principal. Geografia da Áustria. Igreja de Heiligenblut com Großglockner, o ponto mais alto do país, ao fundo. A Áustria é um país em grande parte montanhosa devido à sua localização nos Alpes. Os Alpes Central, Oriental, Setentrional e Meridional estão, em parte, em território austríaco. Da área total da Áustria, 84.000 km, apenas cerca de um quarto pode ser considerada de baixa altitude e apenas 32% do país está abaixo de 500 metros de altitude. Os Alpes do oeste da Áustria cederam um pouco em terras baixas e planícies na parte oriental do país. A população se encontra nos vales dos rios, entre os quais o Danúbio, que vai desde Passau, na fronteira com a Alemanha, passando por Linz e Viena, até Bratislava, na fronteira com a Eslováquia. Outro rio importante é o Inn, que passa por Innsbruck, com seu afluente Salzach, que cruza a cidade de Salzburgo. O Lago de Constança, Bodensee, é o maior do país e forma a tríplice fronteira com a Alemanha e a Suíça. O clima predominante na Áustria é o continental úmido, com verões quentes, temperaturas variando de 20 C a 35 C, e invernos frios com temperaturas frequentemente abaixo de 0 C, especialmente nas regiões dominadas pelos Alpes. Na planície da Panônia e no Vale do Danúbio há menos incidência de chuvas que nas demais áreas do país. Demografia. Ver artigo principal. Demografia da Áustria. Densidade populacional do território austríaco. A população estimada da Áustria em outubro de 2006 era de 8.292.322 pessoas. A população da capital, Viena, é superior a 1,65 milhões, somando-se com a região metropolitana, 2,2 milhões, e representa cerca de um quarto da população do país, sendo internacionalmente conhecida por sua ampla oferta cultural e elevado nível de vida. Viena também é a única cidade com mais de 1 milhão de habitantes. As outras cidades mais populosas são Graz, 250.099, Linz, 188.968, Salzburgo, 150.000 e Innsbruck, 117.346. Todas as demais cidades têm menos de 100 mil habitantes. Segundo o censo publicado pelo Instituto Austríaco de Geografia e Estatística, Statistik Áustria, em 2001, existia um total de 710.926 estrangeiros residentes, dos quais 124.392 provêm de regiões de língua alemã, em sua maioria, da Alemanha, alguns da Suíça e da província de Bolzano, na Itália. Outros grupos numerosos são os sérvios, 135.376, turcos, 123.417, croatas, 105.487, povos de língua inglesa, 25.155, albaneses, 24,46, e poloneses, 17.899. Com menos de 15 mil representantes se destacam 14.699 húngaros, 12.216 rômanos, 7.982 árabes, 6.902 eslovenos, sem incluir os vindisch, que são uma minoria autóctone, 6.891 eslovacos, 6.707 checos, 5.916 iranianos,
5.677 italianos, 5.466 russos, 5.213 franceses, 4.938 chineses, 4.264 espanhóis e 3.503 búlgaros. As demais minorias têm menos de 3.000 habitantes. Estima-se que cerca de 14 a 40 mil eslovenos habitem o estado da Carintia e cerca de 30 mil húngaros habitem o Burgenland. Os dois grupos foram reconhecidos como minorias e gozam de direitos especiais desde o Tratado de Estado da Áustria, Staatsvertrag, de 1955. Os eslovenos no estado austríaco da Estíria, estimados entre 1.600 e 5.000, não são reconhecidos como uma minoria e não têm direitos especiais, embora o Tratado de Estado de 27 de julho de 1955 estabeleça o contrário. Urbanização. Religiões. A Abadia de Melk é uma das mais conhecidas igrejas da Áustria e faz parte do conjunto da Unesco Paisagem Cultural de Warschau, Patrimônio da Humanidade. O cristianismo é a religião predominante na Áustria. De acordo com o estudo de opinião pública da Comissão Europeia, realizado em 2012, um total de 86% dos austríacos são cristãos, sendo a Igreja Católica que reúne mais fiéis, com 77% dos entrevistados a declararem-se católicos. Segue-se os protestantes, que perfazem 7% da população, e os ortodoxos, que são 2%. Este estudo revelou ainda que 2% dos austríacos são muçulmanos, 1% seguem outras religiões, 1% são ateus e 10% são agnósticos ou não crentes. Em 2008, de acordo com o Atlas of European Values, 80% da população da Áustria acreditava em Deus e 62% declararam rezar ou meditar. No entanto, 31% não consideram a religião como importante nas suas vidas e apenas 19% afirmaram atender a serviços religiosos pelo menos uma vez por semana. Idiomas. Cerca de 90% da população austríaca tem o alemão como idioma nativo. Os estados da Carintia e da Estíria têm uma importante minoria que fala esloveno, com cerca de 14 mil falantes. Ao leste do estado de Burgenland, cerca de 20 mil pessoas falam húngaro e 30 mil falam o croata. Os demais habitantes são de ascendência estrangeira, muitos deles vindo de países vizinhos. Os chamados trabalhadores hóspedes, gastarbeiter, e seus descendentes, assim como os refugiados das guerras da Iugoslávia e outros conflitos, também formam uma importante minoria. Desde 1994, os ciganos constituem uma minoria étnica oficialmente reconhecida na Áustria. O idioma alemão é falado por quase todos os moradores do país. O terreno montanhoso da Áustria levou ao desenvolvimento de muitos dialetos distintos, embora mutuamente inteligíveis, com exceção do dialeto do Vorarlberg, mais próximo do alemão da Suíça. Há uma norma gramatical para o alemão austríaco, distinta do alemão da Alemanha, com relativamente poucas diferenças. A partir de 2006, alguns dos estados da Áustria apresentaram provas para os novos cidadãos para comprovar sua capacidade de idiomas, conhecimento da cultura e, consequentemente, sua capacidade para se integrar à sociedade austríaca. Política. Ver artigo principal. Política da Áustria. Parlamento da Áustria em Viena. O parlamento austríaco está localizado na capital do país, em Viena. A Áustria tornou-se uma república democrática federal parlamentar depois da promulgação da Constituição Federal de 1920. O sistema político da Segunda República, com seus 9 estados, baseia-se na Constituição de 1920 e 1929, que foi revivida em 1 de maio de 1945. O chefe de Estado é o presidente federal, Bundespräsident, que é diretamente eleito pelo voto popular. O presidente do governo federal é o chanceler federal, que é nomeado pelo presidente. O governo pode ser destituído do cargo por qualquer decreto presidencial ou por voto de confiança na Câmara Baixa do Parlamento, o Nationalrat.
A votação para o presidente da República e para o parlamento costumava ser obrigatório na Áustria, mas isto foi abolido em etapas entre 1982 e 2004. O parlamento austríaco é composto por duas câmaras. A composição do Nationalrat, 183 lugares, é determinada a cada 5 anos, ou sempre que um Nationalrat for dissolvido pelo presidente da República, sob proposta do chanceler federal, ou pelo próprio Nationalrat, por uma eleição geral em que cada cidadão acima de 16 anos de idade, desde 2007, tem direito ao voto. Junto com o Legislativo e o Executivo, os tribunais são a terceira coluna dos poderes do Estado austríaco. Notavelmente, o Tribunal Constitucional, Verfassungsgerichtshof, pode exercer uma influência considerável sobre o sistema político através da exclusão de leis e de ordenanças em desacordo com a Constituição. Desde 1995, o Tribunal de Justiça da União Europeia pode anular decisões austríacas em todas as matérias definidas na legislação da União Europeia. A Áustria também implementa as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, uma vez que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é parte da Constituição austríaca. Política externa. Sede do Ministério das Relações Exteriores. A política externa da Áustria se mantém como uma política de neutralidade participativa, na qual são destacados os seguintes pontos: velar pela segurança nacional, fomentar suas relações diplomáticas com o mundo árabe, fomentar as relações diplomático-comerciais com os Estados Unidos, na luta contra o terrorismo. A Áustria autorizou os Estados Unidos a utilizar o território austríaco para esses fins, e ofereceu toda a cooperação burocrática de que necessite. Cooperar no combate ao terrorismo. Manter a neutralidade participativa, com exceção dos seguintes casos: a cooperação com o Conselho de Segurança da ONU, a ajuda nas missões da OSCE e operações do tipo Petersberg, contempladas dentro do Tratado de Amsterdã. Promover a cooperação a fim de evitar tanto o vínculo a um bloco militar como a construção de bases militares de outros estados em seu território. Esse processo de adequação na tradicional política externa austríaca está em construção, já que tem enfrentado oposições internas. Divisão administrativa. Ver artigo principal. Estados da Áustria. Como República Federal, a Áustria está subdividida em 9 estados, Bundesländer em alemão. Cada um destes estados está dividido em distritos, Bezirke, e cidades, Statutarstadt. Os distritos são divididos em municípios, Gemeinden. As cidades partilham as competências dos estatutos de município e distrito. Os estados não constituem divisões meramente administrativas. Dispõem de autoridade legislativa autônoma em relação ao governo federal. Vorarlberg. Alta Áustria. Salzburgo. Tirol. Caríntia. Estíria. Baixa Áustria. Viena. Burgenland. Viena, Wien, a capital federal. No nordeste Alta Áustria, Oberösterreich. No norte, capital Linz. Baixa Áustria, Niederösterreich. No nordeste, capital Sankt Pölten-Burgenlândia, Burgenland. No leste, capital Eisenstadt. Caríntia, Kärnten. No sul, capital Klagenfurt-Estíria, Steiermark. No sul-leste, capital Graz. Salzburgo, Salzburg. No centro-oeste, capital Salzburgo-Tirol. No oeste, capital Innsbruck-Vorarlberg. No oeste, capital Bregenz. Economia. Ver artigo principal. Economia da Áustria. A Áustria é o 12º país mais rico do mundo em termos de PIB, Produto Interno Bruto, per capita, tem uma economia social de mercado bem desenvolvida e um alto padrão de vida. Até os anos 1980, muitas das maiores empresas austríacas foram nacionalizadas. Nos últimos anos, no entanto, a privatização reduziu as participações do Estado para um nível comparável ao de outras economias europeias. Movimentos trabalhistas são particularmente fortes no país e têm grande influência na política trabalhista nacional. Ao lado de uma indústria altamente desenvolvida, o turismo internacional é a parte mais importante da economia local.
Centro financeiro de Viena. A Alemanha tem sido, historicamente, o principal parceiro comercial do país, o que o tornou mais vulnerável a mudanças rápidas na economia alemã. Desde que a Áustria tornou-se um Estado membro da União Europeia, (UE), os laços com outras economias do bloco se tornaram mais estreitos, reduzindo a dependência econômica dos austríacos em relação à Alemanha. Além disso, a adesão à UE tem atraído um fluxo de investidores estrangeiros ao país, atraídos pelo acesso da Áustria ao mercado único europeu e da proximidade com as economias aspirantes a aderir à União Europeia. O crescimento do PIB atingiu 3,3% em 2006. No entanto, a crise da zona euro prejudicou a economia austríaca de várias maneiras. Também a Áustria indicou em 16 de novembro de 2010 que iria reter a parcela de dezembro da sua contribuição para o resgate da Grécia pela UE, citando o agravamento da situação da dívida grega e a aparente incapacidade do governo grego em arrecadar o nível das receitas fiscais que havia prometido anteriormente. Desde o colapso da União Soviética, as empresas austríacas têm sido bastante ativas e consolidadoras na Europa Oriental. Entre 1995 e 2010, houve 4.868 fusões e aquisições com um valor total conhecido de 163 bilhões de dólares. As maiores transações com envolvimento de empresas austríacas têm sido a aquisição do Banco Áustria pelo Bayerische IPO de Vereinsbank por 7,8 bilhões de euros em 2000, a aquisição da Porsche Holding Salzburg pelo grupo Volkswagen por 3,6 bilhões de euros em 2009 e a aquisição da banca comercial Roman pelo Erste Group por 3,7 bilhões de euros em 2005. O turismo representa cerca de 9% do produto interno bruto da Áustria. Em 2007, o país foi classificado no 9º lugar no mundo em receitas de turismo internacional, com um total de 18,9 bilhões de dólares. Em número de chegadas de turistas internacionais, a Áustria fica em 12º lugar, com 20,8 milhões de turistas. Infraestrutura. Campus da Universidade de Economia de Viena. A qualidade de vida na Áustria é considerada uma das melhores do mundo, contando com serviços sociais de primeira linha, tanto em termos de saúde e saneamento básico quanto em compatibilidade de trabalho e família. O sistema de previdência social é amplo, obrigatório e financiado através de impostos. A previdência inclui prestações para todos os empregados e seus parentes em caso de assistência médica, desemprego, licença maternidade e demissão, assim como assistência social pública gratuita para cidadãos necessitados. Educação. Ver artigo principal. Educação na Áustria. Universidade de Viena. A responsabilidade sobre o sistema educacional na Áustria é dividida entre os estados da Áustria e o governo federal. Educação no jardim de infância é opcional e acessível a todas as crianças com idade entre 3 e 6 anos. A escola é compulsória por 9 anos, ou seja, normalmente de 6 a 15 anos. O programa for International Student Assessment, coordenado pela OCDE, atualmente lista a educação na Áustria como a 18ª melhor do mundo, sendo significativamente melhor do que a média da OCDE. A educação primária tem duração de 4 anos. Assim como na Alemanha, a educação secundária inclui 2 tipos principais de escolas, baseadas na habilidade do aluno determinada pelas notas na escola primária. O ginásio para as crianças mais bem dotadas, e o Hauptschule que prepara as crianças para a educação vocacional, mas também para a educação posterior, HTL igual Instituição para a Educação Técnica Superior. AC igual Academia Comercial. BLA igual Instituição para a Educação Superior em Negócios e Economia. ETIC. Os 2 tipos levam à matura, que é um requisito para o acesso às universidades. O sistema de universidades da Áustria era aberto para todos os estudantes que passassem no exame da matura até 2006, quando foi criada uma taxa para exames de admissão para algumas áreas, como medicina.
Em 2008, todos os estudantes da União Europeia precisavam pagar uma taxa de 370 euros por semestre para todos os estudos universitários. Com isso, o relatório da OECD criticou o sistema educacional da Áustria pelo baixo número de estudantes matriculados nas universidades e a média relativamente baixa de acadêmicos comparada a outros países da OECD. Cultura da Áustria. A Áustria, como uma grande potência europeia no passado, gerou uma grande contribuição para a cultura mundial em diversas formas de arte, especialmente a música. Desde o fim do século XVIII até a Primeira Guerra Mundial, em 1914, Viena era considerada a segunda capital cultural da Europa, superada apenas por Paris. Música. Wolfgang Amadeus Mozart. Muitos dos mais famosos compositores eruditos do mundo nasceram na Áustria, entre os quais Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Franz Schubert, Anton Bruckner, Gustav Mahler, a família Strauss, Arnold Schoenberg, Anton Weber, Alexander von Zemlinsky, Sigmund von Auseger e Alban Berg. A cidade de Viena historicamente sempre foi um dos mais importantes centros mundiais da inovação musical. Além dos compositores nativos, muitos outros compositores de outros países foram atraídos para a Áustria devido ao patrocínio dos Habsburgo, entre os quais Ludwig van Beethoven, Carl Maria von Weber e Johannes Brahms. Outros compositores estrangeiros como Franz Liszt, Franz Lehár, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák e Béla Bartók tiveram grande influência na música austríaca. O atual hino nacional da Áustria foi escolhido depois da Segunda Guerra Mundial para substituir o tradicional hino austríaco escrito por Joseph Haydn, Kaiserlied, e que inicialmente era atribuído a Mozart. Na música popular, o ritmo mais associado à Áustria é a valsa e, nos dias atuais, a Schrammelmusik. Outra característica musical associada à Áustria é o Jodelei tirolês. Alguns nomes internacionalmente famosos da música popular austríaca são o pianista de jazz Joseph Zawinul, o roqueiro Falco e o cantor Peter Alexander. Artes plásticas. Alguns dos pintores e desenhistas mais famosos da Áustria são Ferdinand Georg Waldmüller, Gustav Klimt, Koloman Moser, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Alfred Kubin, Raoul Hausmann, Arnulf Rainer, Gottfried Leeuwin e Franz Liszt. A pintura atingiu um ponto de destaque na Áustria na década de 1900. Na segunda metade do século XX estabeleceu-se a escola vienense do realismo fantástico e, posteriormente, do surrealismo. A essa escola pertence Friedrich Reich Hundertwasser, com seus desenhos decorativos abstratos. Um movimento importante foi o Actionismus, nos anos 1960, que juntou a pintura com o teatro. Outros artistas plásticos famosos da Áustria são a fotógrafa Inge Morath e os arquitetos Johann Fischer von Erlach, Johann Lucas von Hildebrand e Otto Wagner. Ciência e filosofia. Sigmund Freud. A Áustria foi o lugar de nascimento ou de origem étnica de 20 cientistas que receberam prêmios Nobel, entre os quais Ludwig Boltzmann, Ernst Mach, Victor Franzés e Christian Doppler, cientistas muito renomados no fim do século XIX. Durante o século XX, vieram as contribuições de Lise Meitner, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli para as áreas de pesquisa nuclear e mecânica quântica. Um dos cientistas austríacos mais conhecidos do mundo atualmente é o físico quântico Anton Zeilinger, apontado como o primeiro cientista a demonstrar a teleportação quântica. Além dos físicos, a Áustria foi o lugar de nascimento de Ludwig Wittgenstein e Karl Popper, dois dos mais renomados filósofos do século XX, assim como dos biólogos Gregor Mendel e Konrad Lorenz, do matemático Kurt Gödel e dos engenheiros Ferdinand Porsche e Siegfried Marcus. Os ramos mais fortes da ciência austríaca sempre foram a medicina e a psicologia, a partir da Idade Média com Paracelso. Grandes médicos como Theodor Billroth, Clemens von Pirquet e Anton von Eiselsberg construíram ao longo do século XIX a Escola de Medicina de Viena.
A Áustria também foi o lugar de nascimento do médico e neurologista Sigmund Freud, dos psicólogos Alfred Adler, Paul Václavich e Hans Asperger e do psiquiatra Viktor Frankl. Grande destaque merece ser dado a Karl Landsteiner, médico austríaco laureado com o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1930 pela classificação dos grupos sanguíneos no sistema ABO e pela descoberta do fator RH. A Escola de Economia da Áustria tem entre seus representantes os economistas Joseph Schumpeter, Eugen von Bohn-Bawerk, Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, este último agraciado com o Prêmio Nobel de Economia. Paralelamente, também na Áustria surgiu duas outras grandes correntes econômicas. O austromarxismo, uma vertente do marxismo surgida no seio do Partido Social Democrata Austríaco, cujos principais teóricos estão Rudolf Verding, Otto Bauer e Max Adler. Por sua vez, o pai do pensamento schumpeteriano, Joseph Schumpeter, estudou e iniciou suas pesquisas, tenha nascido no território do extinto Império Austro-Húngaro, atual República Tcheca. Na área de administração, o nome mais famoso é Peter Drucker, que emigrou para os Estados Unidos. Literatura. Franz Kafka. Apesar de sua fama como terra de artistas e cientistas, a Áustria sempre foi também uma terra de poetas, escritores e romancistas. É o local de nascimento dos romancistas Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Berta von Suttner, primeiro Nobel da Paz, Marie Ebner von Eschenbach, Oswald von Wolkenstein, Elfriede Jelinek, Prêmio Nobel de Literatura, 2004, Thomas Bernhard, Franz Kafka, Robert Musil e dos poetas Georg Trakl, Franz Werfel, Franz Grillparzer, Rainer Maria Rilke, Adalbert Stifter e Karl Kraus. Uma menção à parte é dada a Hugo von Hofmannsthal, poeta e romancista, símbolo da Viena fim de século. Nos dias atuais, alguns dos romancistas e dramaturgos mais famosos são Elfriede Jelinek, Nobel de Literatura, e o escritor Peter Handke. Culinária. A culinária austríaca é uma das mais multiculturais da Europa, tendo recebido influências da Hungria, República Tcheca, Itália e Alemanha, Baviera, e é muito conhecida internacionalmente por seus doces e massas folhadas. Alguns dos mais famosos pratos são o Schnitzel vienese, o Spätzle, um tipo de macarrão, o Apfelstrudel, um tipo de torta de maçã com massa folhada e a Sachstotte, um tipo de torta de chocolate. Pode ainda acrescentar-se a Linsertorte, uma tarte típica do Natal. Esportes. Estádio de Salzburgo. O esporte de equipe mais popular na Áustria é o futebol, apesar de o melhor resultado da seleção austríaca na Copa ter sido um terceiro lugar em 1954. O campeonato austríaco de futebol é disputado em duas divisões, com 10 times cada um. As equipes mais populares são SK Rapid Wien, Red Bull Salzburg, atual campeão austríaco, onde jogou o brasileiro Fabiano Lima, e o FK Áustria Wien. Outros esportes que merecem destaque são o basquete e o hóquei no gelo. Entretanto, os melhores resultados da Áustria estão nos esportes individuais, especialmente modalidades de inverno como o snowboard e o esqui alpino, que é considerado esporte nacional. Alguns dos mais famosos praticantes desse esporte são Toni Sailer, Hermann Maier, Anne-Marie Moser-Proh e Anita Wachter. A cidade de Innsbruck, capital do Tirol, sediou as Olimpíadas de Inverno por duas vezes, em 1964 e 1976. O automobilismo também é um esporte de destaque na Áustria, sendo o nome mais bem-sucedido piloto de Fórmula 1 Niki Lauda, tricampeão em 1975, 1977 e 1984. Outros nomes que merecem destaque são os pilotos Gerard Berger e Roland Ratzenberger, falecido num acidente em Imola em 1994. A Áustria, juntamente com a Suíça, organizou o Europeu de 2008, onde ficou apenas pela primeira fase. Neste Europeu a vencedora foi a Espanha, que ganhou na final a Alemanha.